Surpresa das surpresas, quase a imitar Beckham, Donovan é anunciado como reforço do Bayern de Munique. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Negócio Mistério, sexto Negócio Mistério desta segunda temporada. Espero que se estejam a divertir com os nomes que nós vamos trazendo. Hoje temos Landon Donovan, Vasco, e esta transferência em 2009. Também foi mais uma surpreendente transferência e misteriosa. Eu confesso que eu sempre gostei do Donovan e que torcia para que as coisas corressem bem. Se calhar o Bayern também era gigante demais para o Donovan, mas eu sempre gostei da maneira dele jogar, da velocidade, da vontade de ganhar, até da liderança, e estava a torcer por ele, mas que é certo que na história do Bayern de Munique ele tem assim, aparece lá mesmo no fundo, não é? Sabes que esta transferência é uma... E vamos começar primeiro pelos números. Ele aparece mesmo no fundo porque só faz 7 jogos. Ele só lá está há 3 meses, não é? Porque ele começa a jogar em janeiro e em março ele abandona. Ele está emprestado pelo LA Galaxy, certo, e volta para o clube. E para as pessoas perceberem, ele só faz mesmo estes 7 jogos porque ainda hoje acontece isso. A MLS, na sua paragem de temporada, que no fundo vai ali entre novembro, mais ou menos até março, aqui as super estrelas podem ter uma espécie de salvos-conduto de poderem aventurar-se noutros sítios. Já aconteceu com vários outros, o Beckham, sim, o Henry. Mas, é assim, é à vontade, mas não é à vontadinha, não é? Eles não querem, no fundo, perder as grandes figuras, sim, bandeiras dos seus campeonatos. Aliás, ainda recentemente, até se falou que o Messi poderia, nestes meses, depois da eliminação do Inter Miami, competir cá, competir na Europa. E o Donovan vem mesmo com vem mesmo neste formato. Ele é apresentado no Bayern de Munique, a saber que o seu contrato termina no dia 15 de março. Era o fim do contrato 15 de março, porque o campeonato da MLS começava no dia 22, uma semana depois. Eu acho que para 7 dias de jet lag, mesmo assim, é pouco, não é? O que é certo é que ele não chegou a jogar. Havia a hipótese, ele é anunciado, e de resto o Bayern de Munique e a imprensa germânica dizia que era um reforço que podia ser utilizado pelo Klinsmann na Liga dos Campeões. Sabes contra quem? Contra o Sporting, que foi eliminatória contra o Sporting. Contra o Sporting. Mas ele nem sequer vai ao banco. Nem ao banco. Nem, se calhar não tinha o passaporte em dia. E só fez jogos mesmo na Bundesliga. Mas o Donovan também, contextualizando, ele já tinha passado na Alemanha, não é? No Bayer Leverkusen, primeiro ainda muito menino, e voltou aos Estados Unidos por empréstimo e depois voltou à equipa principal, também não se conseguiu impor. E ele teve sempre emprestado pelo Bayer Leverkusen aos Earthquakes. Nós portugueses e basicamente o mundo no geral, mesmo para vários americanos, não é? Porque já sabe que o soccer ainda não é a grande competição nos Estados Unidos, e há mais de 20 anos ainda era pior. Conhecemos-lo precisamente no Mundial 2002. O Donovan, que desgraça. O Donovan ainda era um menino. Aliás, eu acho que ele é considerado o melhor jogador jovem desse Mundial. O jogador revelação desse Mundial. E o primeiro jogo de sempre dele num campeonato do mundo é contra Portugal. E eu lembro dele infernizar naquela meia hora desastrosa que nós tivemos, aquela primeira meia hora inicial. E ele deu cabo da nossa defesa. E ele marca um golo ali a meias com Jorge Costa e Bahia, não é? Cruzamento que bate no Jorge Costa. E o Bahia também já não consegue defender. Mas para além do golo, ele mostrou logo muita velocidade, tinha técnica. Um jogador diferente. Sem dúvida. E tu notavas ele em campo aquela vontade de ganhar, que muitas vezes nós olhamos para a seleção norte-americana e não sentimos tanto isso. Parece que os jogadores estão ali, ok, estamos a jogar, mas perder ou ganhar parece que é quase igual para eles. E o Donovan tinha muito aquela vontade de ganhar. Mas o que é certo é que é um nome incrível no futebol americano, no soccer americano, no futebol americano, mas na Europa, e para além do Bayer Leverkusen e do Bayern, ele ainda tem uma passagem pela Premier League, duas,
Ambas pelo Everton. Duas no mesmo clube pelo Everton, e também não se conseguiu impor. Ou seja, ficou sempre aquela mágoa, pelo menos para os amantes de futebol, não sei o que é que o Donovan pensa, de nunca se ter conseguido impor Na Europa. na Europa. Sim, ele podia ser verdadeiramente a primeira grande figura Sim. na Europa por parte do futebol americano. É, A parte de Tim Howard, que já tinha sido, mas e houve antes o Cláudio Reina, que também era bom Sim. jogador, tem uma boa carreira. Houve vários norte-americanos mas e que eu se acho calhar que o tiveram Donovan, até mais sucesso na Europa certo, do que o Donovan. mas eu acho que o Donovan é aquele que nós olhamos e dizemos: como é que é possível ele nunca ter sido um craque na Europa? E também pelo próprio reconhecimento que existia dos próprios americanos Certo. ao papel do Donovan, ou seja, Ele foi dos que mais se indignou com a chegada do Beckham aos LA exatamente, Galaxy, ainda não é? há pouco tempo no documentário do Beckham. documentário do Beckham o Donovan aparece, ele até foi crítico do Beckham ter saído do... No fundo, o que o Beckham fez, o que ele veio a fazer. Exatamente. Ele depois retratou-se e pediu desculpa, mas o Donovan insurgiu-se, mas o Donovan chegou a ser o jogador mais bem pago da MLS, ou seja, ele era um grande fenómeno. Ele era a figura bandeira, daí a Sim, própria sim. MLS, quando deu esta permissão aos LA Galaxy, disse: vocês podem colocar aí a dizer que, mediante objetivos, ele pode ficar mais tempo no Bayern de Munique, mas não vai ficar. Esqueçam lá isso, porque ele tem que regressar, e o que é certo é que ele regressa no início da época, faz uma época espetacular nos Galaxy, e o primeiro jogo marca logo 2 golos. Vinha com o pedal Aliás, da Europa, não é? E ele tem números na MLS muito bons, ele chega a marcar 170 golos na competição, é um registro mesmo muito forte. E por isso é que ele fala que outros jogadores americanos tiveram, sem dúvida, mais sucesso do que ele na Europa, mas em termos de reconhecimento dos próprios americanos, não existia isso, não. Falaste do Howard, falei do Reina, que eram bons jogadores, mas se calhar na Europa são mais conceituados que propriamente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Donovan, no futebol, é mesmo o grande herói. Ou seja, e também havia este lado de marketing, talvez, do Bayern, de tentar ter aqui a bandeira do futebol americano no clube. E o próprio Klinsmann já olhava muito para isso, com esse olhar. Mas o Klinsmann e ele não se deram lá muito bem. Foi uma história que começou aqui, não é? Mas depois voltou na própria seleção. Na seleção. Mas E aliás, também o Donovan pode ter aqui a atenuante de ter apanhado um Bayern que não era o mais forte dos Bayerns. Vamos ver como é que era este Bayern. Obviamente tinha um plantel muito forte, atenção, não pensem que eu estou a baliza deixa um bocado a desejar. Exatamente. Mas Hans-Jörg Butt era o titular, seria o Reizinho, mas mais o Butt. sim. Obviamente que havia o Lam, havia Schweinsteiger, havia o Bart Stuber a começar. e havia o Van Bommel, o ataque tinha o Luca Toni, tinha o Klose, o Müller estava a começar a aparecer, é a primeira época dele como sénior. Podolski. Era um plantel de grande qualidade, mas algo desequilibrado, porque também tinha nomes muito fortes, mas também tinha outros nomes que sinceramente não tinham assim, propriamente a qualidade para jogar no Bayern Munique. Tinha uma defesa já muito tarimbada com o Lúcio Sagnolo, o Van der Buiten. Mas o que é certo é que a época foi bastante negativa. Ficam em segundo lugar. Ficam em segundo lugar, perdem o campeonato para o Wolfsburg, do Grafite e do Dzeko, Era o Almeida que também estava aí? Eu acho que o Almeida ainda não está lá. O Ricardo Costa penso que estará lá. Mas o Wolfsburg é conhecido pela dupla Grafite-Dzeko, que depois até chegou a ser considerada a melhor dupla de sempre no futebol alemão. De resto, perdem a final da taça. Na Liga dos Campeões eliminam o Sporting, mas depois não tem hipóteses contra o Barcelona. Também não ganham uma taça. Foi até na taça que o Donovan se estreou pelo Bayern. Eles ganham 5-1 ao Stuttgart e ele estreia-se. E o Klinsmann nem chega a terminar a época. Eu acho que o Klinsmann abandona o clube lá para março, abril, por aí. Ou seja, foi uma época sem títulos, o que para o Bayern Munique é um desastre, não é? O papel do Klinsmann também foi sempre muito contestado, ou seja, o próprio contexto em que o Donovan entrou no clube não foi mais fácil, principalmente já sabendo à partida que só tinha 2 meses, ou seja, ele chegou, o clube já estava em segundo, atrás na altura do
do Hoffenheim, que era uma surpresa. E ele não é titular em nenhum dos jogos. Não, é sempre suplente. Ou seja, não é fácil tu chegares, se calhar, o Bayern desta temporada também não é o maior exemplo, que também é algo irregular, mas o Bayern que nós conhecemos dos últimos anos, se calhar seria mais fácil para o... Obviamente teria maior concorrência também, não seria tão fácil jogar, mas se calhar o contexto iria favorecê-lo para ser utilizado com maior regularidade, ter mais confiança. E apesar de ter chegado em janeiro, em que no futebol germânico há ali 15 dias de paragem, o ritmo é sempre diferente. Sim, não é? Ele sim, tinha sim. Ribéry como principal opositor da sua posição, por exemplo. Era mais difícil Sim, poder impor-se, não é? Não era nada fácil. E pronto, e fica sempre esta mágoa do Donovan, que é o melhor marcador de sempre da seleção americana. Ainda é também é o melhor em igualdade com o Dempsey. É o melhor marcador de sempre dos Estados Unidos em campeonatos do mundo, marcou 5 golos. Só por isto se vê a importância que ele tem. E falamos ainda há pouco do Klinsmann. O que é certo é que o Klinsmann não esteve nada bem no Bayern Munique e depois chega à seleção alemã, penso que pouco depois do Campeonato do Mundo de 2010, onde o Donovan está muito bem. E a relação deles, não sei se Fica já trazia, deteriorada. não sei se eles já tinham aqui algum atrito no Bayern Munique, já não me recordo na altura Mas é possível. se aconteceu ali alguma coisa ou não, mas é muito provável. Agora, até. fica aqui uma nota importante, que é o temperamento de Donovan, porque... Sim. E o próprio Klinsmann também. Certo, mas repara, vemos um documentário do Beckham em que ele critica a Sim, postura do sim, Beckham. sim. Portanto, há de ser verdade. alguém, naturalmente, sabe a figura que é e sabe a dimensão que tem. Tem também Mas eu acho é que aí dimensão do também seu ego, não o contexto ajuda, ou seja, o Donovan sentia-se é? Grande. na MLS como grande. o maior, mesmo com o Beckham super estrela, ele considerava não, mas aqui no fundo quem manda são As ele. regras são minhas. Se estivesses no Manchester eras tu, aqui é ao contrário. Enquanto que no Bayern acredito, que eu não o conheço, não é, se eu estou a tirar para o ar, que ele tivesse outro tipo de postura. Acho que ele não chegou lá a achar, atenção, que eu venho da MLS onde Sim. partia tudo E repara, e vocês têm que eu lá acho- calma comigo. Convenhamos, eu nunca estive em Los Angeles, mas o frio de Munique Sim, não há de sim, ser a sim. mesma Não, coisa Não. A vida é em bem janeiro, não é? A vida é bem diferente. Há de ser- A vida é bem diferente. há de ser bem diferente. E pronto, e o que é certo é que o Klinsmann está aqui ligado, se calhar, aos dois maiores falhanços da carreira do Donovan, que é a passagem pelo Bayern. Obviamente, são poucos os jogadores que se podem orgulhar de ter jogado no Bayern. O Donovan pode dizer que o fez. E depois, a passagem na seleção norte-americana, em que me lembro perfeitamente do anúncio da convocatória, já por parte do Klinsmann, com a exclusão do Donovan, foi um choque. Raramente há muita polémica nas convocatórias da seleção norte-americana, E essa houve. e essa houve porque realmente o Donovan é mesmo muito considerado. Mas o que é certo é que os Estados Unidos fazem um bom Mundial, mesmo sem o Donovan. Fazem bom Mundial, eliminam Portugal na fase de grupos, depois perdem contra a Bélgica nos oitavos de final no prolongamento. Ou seja, a competição até deu alguma boa, sim. razão ao Klinsmann, mas só o facto de o ter excluído a convocatória foi basicamente uma sentença de morte para o Klinsmann como selecionador norte-americano. Ora, E pronto, e também a carreira do Klinsmann como treinador é assim um bocado oscilante e nunca teve nenhum trabalho que tu digas, sim senhor, grande temos treinador. aqui treinador. Exatamente, foi bem melhor como jogador. Sem dúvida. Ora, vocês podem ver aqui quais são os top 8 dos jogadores mais pesquisados também, por parte de que jogaram com o Donovan. Não são maus. Não são maus. Tem aqui alguns muito sui generis, não é? Como o facto do João Silva, com quem ele terá partilhado balneário E aí sim, ainda há pouco, no Everton. ainda há pouco tu falaste na questão de quando ele chegou ao Bayern, Sim. dele jogar na Liga dos Campeões e o adversário seria o Sporting. E ele não jogou contra o Sporting pelo Bayern, mas depois pelo Everton chega a defrontar o Sporting. Então na Liga Europa, já era Liga Europa, o Everton é eliminado pelo Sporting e o Donovan, acho que até é titular nos dois jogos, mas pelo menos um deles ele faz. Ou seja, estava escrito que o Donovan Ia ia jogar contra o defrontar o Sporting. Foi o Klinsmann só que lhe adiou durante 3 Exato, anos exato. essa experiência. Ora, foi Landon Donovan, o nosso negócio mistério deste 6º episódio. Espero que tenham gostado. Acho que contamos quase tudo sobre o Donovan. Penso que sim. Para a semana temos um nome espetacular. Vamos até ao país da bota falar sobre um rapazinho assim um bocadinho temperamental. Deixo-vos a dica, pode ser que tentem descobrir.
embora ele é do país da bota, mas não é no bota. país da bota que vamos falar tanto dele. Portanto, contamos convosco para a semana. Obrigado a todos. Fiquem bem.